Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Então, o que eu vou combinar com vocês? Nós não vamos começar a apostila 7 hoje, porque vocês ainda estão indo buscar na escola. Então, a gente vai fazer uma revisão breve de exercícios pertinentes que a gente viu na apostila 5 e na apostila 6. Acabando esses exercícios, eu vou deixar para vocês um Google Forms de exercícios que a gente viu nessa aula. E esse exercício no Google Forms vale nota de tarefa. Não esqueçam de resolver. Então vai ficar assim, ó. Vocês colocam as atividades que eu tô mostrando aqui na nossa videoaula no caderno e depois vocês resolvem o Google Forms. O Google Forms vai ficar aberto por 48 horas. Então, vejam, corre lá, não deixa para fazer para depois, porque vocês esquecem. E ele vale nota de tarefa, o que alivia para não ficar de recuperação, tá bom? Beijos, vamos para a aula. Meus amores, vamos começar então com propriedades da potência que a gente viu na apostila 5. Por que eu peguei propriedades da potência? Porque é um assunto que a gente sempre vai ver no meio de outros assuntos da matemática. Então, é uma coisa que a gente precisa saber muito e saber bem, ok? Vamos começar, então, com tipos de propriedades da potência. O primeiro tipo que eu tenho aqui são multiplicação de bases iguais com potências diferentes. Então, vejam, é uma da situação. Antes, eu quero lembrar vocês que a gente vai deixar A elevado a N. O que significa A elevado a N? Que é um número elevado a uma potência. Esse vai ser o nosso final do exercício. Então, no primeiro exercício aqui, como eu tenho uma multiplicação de bases iguais, olhe que eu tenho menos 5 sendo multiplicados. Então, quando as bases são iguais, eu vou conservar a base. O que significa isso? Eu vou copiar o menos 5 e eu vou somar as potências. Então, eu tenho 6 mais 2. Somando as potências, eu vou encontrar menos 5, que é a base, elevado a 8. Veja que eu estou deixando na forma de A elevado a N, que foi o que eu pedi aqui, ó, certo? Aqui na letra B, eu tenho a mesma situação, multiplicação de bases iguais. Então, eu vou conservar a base, que nesse caso aqui é o 2, e vou somar as minhas potências. Eu tenho potência 2 mais a potência 8 mais a potência 1053. Então, eu vou somar as minhas potências e vou conservar a base. Continuo conservando o 2 e eu vou somar, então, 2 mais 8, 10, mais 1053, vai dar 1063. Estou deixando na forma A elevado a N. Imagine se eu tivesse que multiplicar o 2 1063 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, repetir 1063 vezes. Não seria possível resolver, né? Não que não seria, mas seria trabalhosíssimo, a gente demoraria muito. Então, veja aqui, na letra C, eu tenho 4 dividido por 4 com as potências 7 e 12. Ao invés de ser multiplicação, agora eu tenho divisão. Então, como na multiplicação eu conservei e somei, na divisão eu vou conservar e, ao contrário de somar, eu vou subtrair, porque o contrário da multiplicação é a divisão. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou subtrair. Só que a gente precisa entender o seguinte, que eu vou subtrair, mas é o de cima menos o de baixo. Então, eu vou conservar a base, que é o 4, e vou fazer 7 menos 12. 7 menos 12. Bom, 4, conservo a base e faço 7 menos 12. Como eu tenho
um número positivo e um número negativo, e o negativo é o maior, 7 menos 12 vai dar menos 5. Eu não posso deixar uma base com potência negativa. Então, é aquela história, quando eu encontro uma potência negativa, o de cima desce e o de baixo sobe. Então, quem é o de baixo? O de baixo aqui é 1. Então, o de cima desce, quem é o de cima? 4. E o de baixo sobe, 1. E a potência fica positiva. Deixo o 5 aqui, certo? Então, vai ficar 1/4 elevado a 5, ok? Veja aqui que eu tenho outro exemplo. Eu tenho menos 3, bases iguais na divisão. Então, eu vou conservar a base, que no caso é o menos 3, e na divisão eu vou subtrair a potência. 15 menos 6. 15 menos 6. Fazendo a conta, conserve a base, menos 3, eu vou chegar no resultado elevado a 9. Como a potência aqui é positiva, ela para aí. Já no caso no exercício E, veja que agora as bases minhas não são mais iguais. Elas são diferentes, mas as potências são iguais. Olha, potência 8, potência 8, potência 8. Neste caso, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar as bases e conservar a potência. Então, vou fazer 1 vezes 2, 2, 2 vezes 7, 14, certo? Só que, olha, resolva a regra de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Já deu positivo. E eu conservo a minha potência, que é 8. Tudo bem? Agora, vamos para o exercício F, que já é outra situação. Veja que eu tenho menos 6 elevado a 4, elevado a 6, elevado a 2. O que eu tenho que olhar aqui? Que as minhas potências estão todas no mesmo degrau. Então, se elas estão todas no mesmo degrau, eu vou conservar a base, que no meu caso aqui, a minha base é menos 6, eu vou conservar ela, menos 6, e vou multiplicar as potências, 4 vezes 6 vezes 2. Então, conserve a base, que é o menos 6, e faça a multiplicação. 4 vezes 6, 24, 24 vezes 2, 48. Então, quando elas estão na mesma linha, no mesmo degrau, eu vou multiplicar uma pela outra. Agora, quando ela está em degraus diferentes, que é o caso aqui, ó, veja que estão em degraus diferentes, o que está acontecendo aqui? O 5 está elevado a 2 e o 2 está elevado a 5. Então, antes eu preciso resolver essa potência aqui. Quanto que é 2 elevado a 5? É repetir o 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora eu faço a conta. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Certo? Então, aqui vai ficar 5 elevado a 32. Pronto, vamos virar a página. Veja que aqui no exercício 2 também eu peço para escrever na forma a elevado a n e eu tenho uma outra situação, né? Eu tenho situações de multiplicação e de divisão. Então, o que eu faço primeiro? Eu sugiro que vocês façam as multiplicações de bases iguais. Então, eu vou passar o meu traço de fração aqui e vou conservar o menos 6 e vou somar as duas potências, 17 mais 5. Embaixo, de novo, como as bases são iguais, eu vou conservar o menos 6 e vou somar as potências, que é 8 mais 12. Agora que eu conservei, vou fazer as adições. Então, menos 6, tanto em cima quanto embaixo, e vou fazer 17 mais 5, que vai dar 22, e embaixo vai dar 20. Agora, eu tenho divisão de bases iguais, que eu vou conservar, vai dar menos 6, e no caso, como é divisão, eu vou subtrair o de cima menos o de baixo, 22 menos 20. E 22 menos 20, eu chego no resultado de menos 6
elevado a 2. Como ele não pede para calcular, pede para deixar no formato A elevado a N, eu vou deixar assim. Se ele pedisse para calcular, eu ia fazer menos 6 vezes menos 6, daria mais 36. Mas nesse caso ele não pediu, então para o resultado assim. Aqui temos outro exemplo aqui, só que nesse caso agora, além das bases serem iguais, cada base tem duas potências. E se eu observar, as duas potências estão no mesmo degrauzinho, olha lá, ó, no mesmo degrauzinho. Então, antes de eu conservar a base e somar as potências, eu preciso multiplicar uma pela outra. Então, eu vou passar o meu traço de fração e vou fazer exatamente isso que eu falei com vocês. Passo aqui meu traço e vou copiar 2 elevado a 2 vezes 4, não precisava nem ter posto no parênteses, eu coloquei só para separar, 2, 3 vezes 3, e 2, 7 vezes 0. Aqui embaixo eu vou fazer 2, 3 vezes 2, e 2, 5 vezes 1. Agora eu vou fazer a conta. Eu poderia ter multiplicado direto já? Poderia. Só fiz essa passagem para mostrar para vocês que como estão na mesma linha, no mesmo degrau, eu digo, eu multiplico um pelo outro. Então, 2 vezes 4 é 8, aqui vai ficar 2 elevado a 8, vezes 2 elevado a 9, vezes 2 elevado a 0. E embaixo vai ficar 2 elevado a 6, porque 3 vezes 2 é 6, e 2 elevado a 5, porque 5 vezes 1 é 5. Agora que as bases são iguais, eu vou conservar a base na multiplicação e vou somar as potências. 8 mais 9 mais 0. E embaixo a mesma coisa, conservo 2 e somo 6 mais 5, que são as potências. Agora, eu vou fazer a soma. 2, conservo a base e vou fazer 8 mais 9 mais 0. 8 mais 9 vai dar 17, mais 0, 17. E embaixo, 6 mais 5 dá 11. Como agora é divisão de bases iguais, eu conservo a base e vou subtrair a potência, o 17 menos os 11, sempre o de cima menos o de baixo. Ficando então a base 2 e 17 menos 11, a gente descobre que dá 6. Como ele pediu para calcular, nesse caso, eu vou ter que fazer o 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é repetir o 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo a continha, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Esse é o nosso resultado. Da apostila 5, então, eu peguei o tema pertinente, que era propriedades da potência. Da apostila 6, eu vou pegar gráficos e tabelas. Então, eu peguei um exercício, ele não está na apostila, é um exercício novo, que a gente vai fazer o gráfico deste exercício. Então, ele fala assim: uma escola está organizando uma festa para conseguir fundos para uma instituição que cuida de crianças com câncer. A classe conseguiu arrecadar o descrito na tabela abaixo. Construa um gráfico de colunas para representar a tabela. Gente, essa tabelinha aqui, vocês têm um link lá no formulário que vocês conseguem imprimir a tabelinha se vocês quiserem colocar no caderno. O enunciado vocês precisam copiar, certo? A tabelinha, quem não tem impressora também pode copiar. Mas se quiser imprimir para colar no caderno, é possível. É só abrir o link lá dos exercícios para impressão, tá bom? O que ele quer? Ele quer que construa um gráfico que represente este exercício aqui, certo? Vamos começar. Eu vou virar a página porque o espaço aqui é muito pequeno para mim. Eu coloquei de novo a tabelinha aqui, então nós vamos fazer um gráfico onde vamos ter o eixo do X e o eixo do Y. Lembrando que a gente precisa nomear os eixos. Então, aqui eu vou pôr número de prendas e aqui eu vou pôr semanas. Como eu tenho 2 semanas, eu vou dividir o meu gráfico em primeira semana e segunda semana, certo? Bom, veja que eu tenho, o menor número que eu tenho aqui é o 25.
e o maior é o 350. Então, no número de prendas aqui, eu vou ter que ir até o 350. Então, eu vou dividir o espaço de 50 em 50, ok? Então, vamos lá. Bom, agora que eu dividi de 50 em 50, eu vou começar fazendo a primeira semana. Na primeira semana, eu tinha 25. Então, eu vou até o 25. Na segunda semana, o quinto B arrecadou 200 prendas. Eu vou fazer uma coluna até as 200. E na primeira semana, o quinto C teve 150 prendas. Eu vou desenhar até os 150. Agora que eu fiz a primeira semana, eu vou fazer a segunda semana. Veja que a segunda semana, o quinto A teve 125 prendas, o quinto B 150 e o quinto C 350. Então, eu vou colocar aqui. Vou utilizar outra cor de canetinha para diferenciar a primeira semana da segunda semana. Pronto, finalizamos o exercício. Se vocês quiserem pintar mais bonitinho do que o meu, fica aí a sugestão. Vamos para o próximo e último exercício. Exercício 2, também falando sobre tabelas e gráficos, eu tenho que 4 amigos trocam muitas mensagens. Veja a quantidade de mensagens que cada um enviou na pandemia e complete o gráfico de colunas duplas com esses dados. O gráfico de colunas duplas, ele está também lá para imprimir, para ser impresso. O gráfico de colunas, ele também está lá no link para que vocês possam imprimir e resolver. Quem não tem, desenha, tá bom? Então, veja aqui que em agosto o Fredão enviou 35 mensagens e em setembro 25. Entre eles, né? O Cacá 52,50, Maria 40,40 e a Julie 20,35. O gráfico está aqui, gente. Eu quero completar esse gráfico com os dados que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui e a gente vai tentar resolver. Veja que eu tenho aqui, quem será esse gráfico? Quem será que representa esse gráfico? Olhando na minha tabela. Este e este aqui. Eu preciso colocar o nome das crianças aqui, dos amigos que trocaram mensagem. Então, veja aqui, quem tem a mesma quantidade de mensagens aqui, 40,40, é a Maria. Veja lá, 40,40. Então, aqui eu posso dizer que esse gráfico representa a Maria. Certo? Agora, aqui eu tenho 50. Veja que se eu colocar a régua aqui, ó, eu tenho, na verdade, 55 e eu tenho 50. Quem será que é 55, 50? É o Cacá. Então, aqui é o gráfico que representa as mensagens do Cacá. Vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, olha, ele é 35, 25. Quem será que representa o 35, 25? Veja que em agosto é o 35 e em setembro, que é o branquinho, é o 25. Então, aqui é o Fredão. Fredão, sei lá o nome desse cara. E aqui, no caso, eu tenho 20 e 35, que é a única que sobrou, que é a Julie. Estamos finalizando a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão. Vocês têm o Google Forms para fazer, não deixa para depois, vai lá já, faz o Google Forms para que vocês recebam o ponto da tarefa. Isso vale nota na média, gente. Vai fazer muita diferença, hein? Não esquece de fazer. Beijos, até a próxima aula e na próxima aula a gente começa a apostila 7, ok? Fiquem com Deus, até mais!